Fala, tropa, se liga nessa. A terceira temporada de Solo Leveling tá chegando e, mano, o hype tá lá no estratosfera. Só que, convenhamos, depois de tanto tempo, a maioria já esqueceu uns paranauê da temporada, né não? Então se liga, antes de chegar chutando tudo com o Sung Jin-woo mais brabo que nunca, é hora de dar aquela relembrada marota no que rolou até agora. A treta com os formigão lá da Ilha Jeju? A treta entre caçadores de alto nível e o Jin-woo mostrando quem manda? Aquele momento que ele começa a dominar a sombra geral e virar basicamente um deus da porrada? Tudo isso vai servir de base pesada para o que vem por aí na nova temporada. Vai ter mais sangue, mais monstros. E claro, o nosso MC cada vez mais roubado. Então, se tu tá aí coçando, esperando o anime voltar, cola no recap que tá no canal. Já tá prontinho, mastigado e cheio de corte épico para tu relembrar tudo, sem precisar maratonar tudo de novo. Clica no vídeo, ativa o sininho e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade, porque quando essa nova temporada sair, a gente vai cobrir tudo. Tamo junto, caçadores! Bora relembrar e ficar no ponto para quando o Rei das Sombras voltar a reinar. Então, ele começou a se mover como um acrobata, sem entender como, mas conectou um soco na boca do lobo, arremessando-o contra a parede. Apesar dos esforços, os golpes não surtiram efeito. Ele correu até se lembrar de seu inventário e pegar a espada que o Kim havia deixado no chão. A espada pareceu materializada. Ao perceber o machucado, ele se surpreendeu ao ver que tinha desaparecido, mas a espada ficou presa no chão, com 2 pitbulls atacando. Um deles ainda mordeu a espada, mas o rapaz golpeou a cabeça do lobo, que fugiu em pânico. O rapaz percebeu que havia subido de nível, descobriu que existia uma loja onde podia comprar e vender itens. Mas a alegria de um pobre dura pouco, pois aquele lobo covarde liderou uma matilha inteira contra ele. O rapaz, com maestria, cortou todos os monstros. Para sua surpresa, ele havia alcançado o nível 2 e um novo título: Assassino. Após enfrentar hordas de lobos, a espada de Caio estava prestes a se partir. Ele verificou seu inventário, encontrando diversos itens, incluindo uma pedra de teletransporte. A possibilidade de escapar daquele labirinto era tentadora, mas a curiosidade e a determinação o impulsionaram a prosseguir. Ignorando a oportunidade de fuga, Caio avançou, combatendo os monstros que surgiam em seu caminho. Ele notou que a cor do nome dos inimigos mudava. Monstros com nome branco eram mais fracos, laranja, do mesmo nível, e vermelho significavam uma ameaça considerável. A força de Caio crescia, tornando os inimigos com nome vermelho mais fáceis de serem derrotados. Ainda assim, o chefe, o temível mestre das trevas, o esperava no subterrâneo. Sem hesitar, desceu as escadas. Mal havia começado a descida quando foi alvo de um ataque implacável, sendo arremessado contra a parede. Sua espada, sua última esperança, se quebrou. O chefe, com nome ainda laranja, demonstrava ser um desafio ainda maior. Este seria seu primeiro chefe em sua jornada. Sua espada quebrada não era suficiente para perfurar as escamas blindadas do oponente. Caio precisava encontrar um outro caminho. Esquivando-se de um ataque mortal, ele tentou cortar a criatura, mas sem sucesso. A criatura o arremessou para a água. Para sobreviver, Caio precisou de toda a sua agilidade, sua força interior e o reflexo de um nadador olímpico para escapar de ser engolido. A humilhação e a força necessárias para superar essa batalha imensa eram notáveis e precisas. A luta continuou. Ele foi arremessado contra a parede, levantando-se rapidamente. Tentou escalar o monstro, mas seus esforços foram em vão. De repente, uma luz azul preencheu seus olhos. Caio estava determinado, sua raiva inflamada. Esse monstro era insignificante, comparado aos desafios anteriores, e ele precisava vencer. Agarrando-se ao pescoço da criatura, Caio empregou toda sua força, esmagando-a até estrangulá-la. Com os olhos fixos em seu objetivo, Caio havia vencido seu primeiro chefe. A vitória trouxe recompensas valiosas, uma adaga de presas de monstro, com o dobro do poder de ataque da antiga espada, capaz de paralisar e drenar a vida dos inimigos, e uma poção venenosa que aumentava sua força, mas ao mesmo tempo desgastava seus músculos. Após a batalha, a estação de trem que havia sido perturbada retornou ao normal. Ao sair, Caio foi abordado por um guarda.
Sua condição de caçador era conhecida e ele foi recrutado para uma batalha maior. Um evento de ruptura de calabouço acontecia e o ambiente estava em total destruição. Caio percebeu que havia monstros poderosos na área. Um golem de pedra sinistro estava em confronto com uma horda de monstros, mas não conseguiam obter sucesso. Caio notou vários monstros de alto nível, todos em plena luta contra o golem. Enquanto isso, uma criatura de nível B parecia apavorada, incapaz de formar magia. O Jânio, lembrando das estátuas possuídas, comentou que aquele era apenas um chefe de nível D, bem mais fraco do que o anterior. Arremessou sua espada quebrada nas rachaduras, quebrando a defesa do monstro. O golem caiu e os companheiros finalmente o derrotaram. Ninguém sabia quem havia desferido o golpe fatal. O cavaleiro questionou quem havia arremessado a espada, e o guardião respondeu que fora o Dines. Mas ele já havia partido, pois nem ele imaginava que um único ataque causaria tamanha destruição. No entanto, a Jory presenciou no dia seguinte as enfermeiras do hospital, admiradas pelo físico do Diniz, que nunca haviam notado sua musculatura impressionante. Isso porque, 2 dias antes, ele estava em um estado bem diferente. Uma delas, ao visitá-lo sem camisa, se encantou. Surpresa com sua forma atlética, ela o informou que ele poderia ser dado de alta. Apaixonada, ela teve coragem de pedir seu número, o qual ele forneceu, acreditando ser apenas uma solicitação de resultados de exames. Ingênuo, no dia seguinte, ele retornou para casa. A irmã dele, antes de sair para a escola, lhe perguntou sobre seus exercícios. Ele parecia ter acabado de acordar, mas já havia cumprido sua rotina diária. Faltavam apenas os 10 quilômetros de corrida. Aproveitando o tempo, ele subiu de nível. Recebeu uma ligação inesperada. Era um cobrador de aluguel, uma semana atrasado. Diniz explicou sua internação e prometeu pagar o quanto antes, ponderando sobre portais de nível B que pagavam bem. Mas nenhum grupo o aceitaria, sendo ele um caçador de nível D. Não podia reavaliar seu poder, pois chamaria muita atenção. Então, decidiu entrar em uma masmorra de nível C. Encontrou um certo Heng De-suk e alguns companheiros que se divertiram zoando-o, por ser o caçador mais fraco do mundo. Mas o líder não se importava com seu nível. Necessitava dele para completar o grupo de 8 caçadores, exigido para entrar na masmorra. Como ele não lutaria, não dividiria as recompensas com os demais. Ganharia 2.000 moedas apenas por carregar o material. Assinou o contrato, e mais um caçador de nível D, Yodin Ho, se juntou ao grupo, vestindo armaduras mais caras que a maioria lá presente. Entraram num portal maior que o habitual, um ambiente escuro. O barbudo utilizou uma magia para iluminar o caminho. Avançaram por um labirinto de cavernas, sem encontrar monstros. Até que Jânio gritou, avisando da presença de insetos voadores. Os companheiros organizaram um combate, lidando rapidamente com a ameaça. O barbudo não teve tempo de agradecer a Diniz por avisá-lo sobre as formigas, que não eram uma grande ameaça, pelo menos não todas. As feridas não eram de magia, nem de espadas, o que indicava um monstro mais poderoso naquela caverna. Jin avisou ao jovem herdeiro sobre a aproximação de um grupo perigoso. Eles estavam repletos de cristais valiosos, que renderiam 100 milhões de créditos divididos entre os 7 participantes. Porém, o contrato de Jin impedia a apropriação do loot dos monstros, mas os cristais não eram considerados loot. Assim, ele propôs que a divisão fosse em 8 partes, o que foi prontamente aceito. No entanto, seria necessário extrair todos os cristais antes de enfrentar a aranha, a chefe da masmorra. Por sorte, a chefe estava dormindo, permitindo a extração tranquila dos cristais. Entretanto, um dos membros do grupo esqueceu o machado na saída, o que obrigou-os a retornar. Pediu-se aos 2 herdeiros que aguardassem, pois a chefe estava inativa. Jin, no entanto, sentiu algo suspeito na situação. Ao retornarem, Rangon-suk prendeu os 2 herdeiros dentro da masmorra, destruindo a entrada para impedi-los de escapar. Sem câmeras de segurança, o grupo alegou a morte dos 2 em combate. Jin lamentou o ocorrido, atribuindo-o à discussão sobre o contrato. Jin afirmou que eles agiriam de qualquer forma. Inesperadamente, a aranha acordou, mas sua força não era comparável à dos demônios de status superior. O líder do grupo ordenou a Jin que enfrentasse a aranha.
Um espectador questionou por que eles não enfrentaram os criminosos diretamente, mas o líder explicou que os herdeiros serviriam como isca para a aranha, permitindo a extração dos cristais posteriormente. A armadura da chefe, sozinha, valia 10 milhões de créditos. Eles estavam preocupados com a possibilidade dos herdeiros sobreviverem e contarem tudo para a associação. Nenhum dos herdeiros era capaz de derrotar a chefe, ainda menos esses dois fracos. A aranha era consideravelmente mais forte do que os chefes de nível D que Jin derrotara. Mesmo assim, Jin não demonstrava medo. E aí, curtiu relembrar essa pancadaria toda? Porque isso foi só o aquecimento, tropa! O que vem por aí na terceira temporada de Solo Leveling vai quebrar tudo. Novos inimigos, revelações cabulosas e o Jin Woo cada vez mais sinistro no poder. Então já se prepara, porque nos próximos capítulos do nosso recap, a gente vai mergulhar fundo nas tretas mais insanas do arco final, nos Reis das Sombras, nas guerras entre mundos e naquela transformação que vai deixar todo mundo de queixo caído. Se inscreve aí, ativa o sininho e não perde o próximo episódio que o bagulho vai ficar sério. Tamo junto, caçadores. Até o próximo vídeo.